Estamos de volta no ponto D. É o lugar que a gente para bater papo e conversar com as pessoas. E nós estamos naquela série de episódios falando sobre a pandemia. Hoje eu fui na Holanda. Fui na Holanda, peguei aqui a internet aqui de banda larga, a gente chegou na Holanda e está aí o Marcos Viana. Marcos, bem-vindo. Olá, tudo bem, Douglas? Tudo jóia, Marcos. Seja bem-vindo à Holanda. Seja bem-vindo à Holanda. Poxa vida, tá frio aí, tá gostoso o tempo. Aqui tá um calor. Já tá bem frio aí, né? Tá. Já tá começando a engrossar aqui o frio, como diz lá na minha terra. Para deixar registrado, hoje é dia 23 de outubro de 2020, né? Em alguns lugares já se fala de segunda onda, já ouvi falar até de terceira onda, que tem lugar já com terceira onda, e aqui nos Estados Unidos e no Brasil continuamos na mesma onda. Infelizmente. Marcos, como é que estão as coisas aí em Amsterdã? Nós estamos no que você chamou aí de segunda onda. Tivemos, no começo do ano, né, como foi noticiado mundo afora, nós tivemos as preocupações iniciais, restrições com o aumento e aquela explicação sobre a linha, né, aquela linha do gráfico que não poderia ultrapassar, a corrida para poder preparar os hospitais para as UTIs se equiparem e por aí vai. Foi o mesmo princípio que nós vimos acontecer em todas as partes do mundo. Foi muito preocupante, mas foi bem sucedida a campanha de contenção e os resultados foram positivos no sentido de que não tivemos muitas mortes e, eu não sei o número exato, mas a metodologia, as regras, o apreço às regras, a organização deles e o pouco envolvimento político na primeira onda, que eu atribuo Sim. muito o fator complicador da pandemia é o envolvimento político, passamos por aquele período. Mas agora chegamos na segunda onda, onde já se vê discussão política em cima do assunto, o paradoxo, né, do economia, saúde, ele veio, chegou, acabou chegando, porque os restaurantes estão todos fechados, por exemplo, né? Já agora? As cadeiras já está tudo fechado. Já tem um lockdown na Holanda ou não? Não é bem um lockdown, eles chamam de semi-lockdown. Seria algo não totalmente assim, um fechamento total. É algo parcial, tem algumas coisas que são abertas. Por exemplo, academias estão abertas com agendamentos. Reuniões de grupos, como igrejas, clubes, podem acontecer com um limite de 30 pessoas se elas fizerem pré-inscrição. Profissionais que tenham contato corpo a corpo com as pessoas, eles podem fazer também com inscrição prévia e o uso da máscara, enfim, todas as restrições que a gente tem visto, mas é considerado um semi-lockdown, porque as pessoas também vão e vêm, o supermercado, as pessoas estão indo, estão comprando, não tem... Eu acho que quando foi a crise aí? Que período foi o pior período? Foi, se eu não estou enganado, abril, maio, a coisa estava pegando. Aí chegou a ter também o mesmo nível, volume de fechamento, ou fechou mais coisas aí nessa época? Não, na primeira vez foi menos. Eles fecharam Fecharam menos a primeira vez? Eles fecharam menos, só que agora parece que é mais drástica a ordem. Antigamente foi um conselho em que as pessoas seguiram voluntariamente. Entendi. Aceitaram, olha, é necessário. Agora já há uma certa resistência. Entendi. Por exemplo, eles descobriram que alguns segmentos estão sendo os causadores do aumento. E aí eles estão atacando esses grupos. Por exemplo, os bares. E aí o cara tem que fechar 8 horas da noite, e os outros que vão fazer alguma coisa tem que ser só para entrega. Interessante. Fazer o quê? Futebol, por exemplo, futebol amador, que eu sigo aqui, né?
A gente começou a fazer as primeiras partidas do campeonato, feliz com a primeira colocação, puf, parou. Parou? Parou. Futebol amador, não. Só futebol profissional sem público. Não, aqui eu tô falando isso porque eu também tenho time de futebol amador aqui, né? Você sabe. Meu time foi o último dos últimos a voltar a treinar. Voltamos a treinar tem uma semana, 2. Decidimos não jogar campeonato nenhum. Nós só vamos jogar jogo entre nós. Tá? A gente tem quase 60 atletas, então a gente vai fazer um torneio nosso. Eu estou falando para você agora, porque eles não vão estar ouvindo isso, quando eles vão ouvir, talvez vão ouvir depois que acontecer. Para mim, fecha antes do final do ano. Entendeu? Porque a tendência é essa, não tem como. Eu vejo os treinos, nós temos todos os protocolos de segurança, eles chegam de máscara, nós checamos temperatura, passamos spray neles, mas não tem como, eles se abraçam, se agarram, e é um ponto que transmite com certeza, com certeza. Sim. Hoje eu vi, falando com a Viviane, que lá no Japão eles falam em terceira onda. Não, a probabilidade de vir a terceira onda existe. A gente só não sabe. Eu estou percebendo que essas ondas são bem determinadas pelas estações. Por exemplo, quando nós estávamos entrando no verão aqui, passou o período do verão na Europa com as coisas mais ou menos sob controle. E agora, quando se avizinha o inverno, nós estamos no outono, com muito vento, temperaturas baixam muito, já começa de novo. Então, se porventura não houver uma solução, vou falar a nível de Brasil, por exemplo, até que o inverno retorne no Brasil, probabilidade da segunda onda do Brasil aparecer. E aqui, eu espero que alguma coisa aconteça em termos de vacinação, sei lá. Essa parte... o Japão começou, ela falou para a gente hoje que começou a estar alerta em dezembro. Eles são muito precavidos. Eu falei com o nosso colega lá do Japão, de Nagoya, tivemos uma reunião, o Kinjo, e ele me disse, não, aqui eles são muito prevenidos, e o costume, por exemplo, de usar máscara já é cultura lá para eles. Então, por isso que eles já devem estar na terceira onda. Eles começaram em dezembro, aí teve a primeira onda, a segunda onda quando nós estávamos tendo a primeira. Agora, me fala, o que foi mais difícil para o Marcos Viana e família durante o primeiro confinamento? O que aconteceu? Para mim é o contato pessoal. Eu sou muito desse de contato. Eu creio que não é só do Marcos. Acho que nós vamos ouvir de uma grande maioria das pessoas que não poder, por exemplo, encontrar com a vovó, não poder encontrar com o vovô, não poder encontrar com os amigos, não poder ir jogar o futebol, que depois de uma certa idade já não é mais a bola e o esporte, mas é o contato, a resenha, né? Isso é terrível. Isso eu creio que vai aparecer como um efeito colateral posterior à pandemia. Eu já estou vendo o resultado disso na comunidade. As pessoas estão ficando com problemas sérios de medo, de atitudes negativas, o tempo inteiro preocupados, já se limitando. Porque a minha preocupação com isso é que o tempo passa e determinadas coisas podem se tornar hábito. A gente sabe que um hábito só entra na vida de uma pessoa depois de um período. Então, se esse tipo de comportamento, esse tipo de organização se estender por um ano, pode ser que muita coisa dessas restrições se tornem hábitos. Sem dúvida. Isso o pessoal falou no começo, né, por exemplo, e aqui teve um exemplo claro, e que se estendeu pelo mundo inteiro. O 11 de setembro nos trouxe mudanças aqui nos Estados Unidos que eram temporárias, que continuam até hoje, só pioram. Então, quer dizer, as sequelas da pandemia, elas não vão ser sentidas apenas nas pessoas que contraíram o vírus, né? Elas vão ser sentidas pela comunidade e pela sociedade inteira, né? Com certeza. Muitas coisas não voltam, eu acho. Eu também sou do abraço, né? Eu sou carioca, meu. E aí, o meu foi para dar uma quebrada com os paulistas para não baterem muito na minha coisa. Mas é isso, abraço, sou uma pessoa de comunicação.
E os meus amigos que a gente tem lá do Brasil, a gente está falando, até hoje me relaciono com meus amigos lá do segundo grau, né? Aí botei uma vez, gente, ó, se não me convide para lugar nenhum, porque se não pode abraçar e beijar, eu não quero ir em lugar nenhum. Mas isso é uma brincadeira, mas que é uma verdade. Se eu não posso abraçar, beijar, se eu não posso ter a resenha do futebol, para que eu não me chame? Eu tô indo nos treinos, falando do futebol, eu tô indo nos treinos, eu entro, olho, vejo o que está fazendo e tô vindo embora. Que graça tem isso? Eu quero estar ali, conversar, trocar papo, entende? E aí, vamos lá. Reuniões de negócios. Vai ter muita gente que não vai querer voltar para o escritório físico nunca mais na vida. E isso já foi uma descoberta, né? Por exemplo, algumas empresas descobriram que gastam menos, que o rendimento de alguns casos se tornou maior, enfim. Muitas mudanças ainda irão acontecer. Eu mesmo estou com o meu escritório fechado desde março e já me incomoda ter pago 7 meses de aluguel sem ninguém ir lá. Entendeu? Não sei. Próximo passo vamos fechar esse negócio. Não, o dono do imóvel é muito amigo meu, ele é dono do prédio lá, e eu falei assim, olha, eu falei, Tom, eu garanto a você que até março eu fico com você, mas mais de um ano eu não vou ficar, amigo. Porque o Pedro, meu filho mais velho, falou assim, pai, presta atenção, se a gente fosse entregar o escritório, nós temos o problema dos móveis. Ninguém vai querer comprar os móveis, porque ninguém tem escritório. Aí agora o senhor vai tirar os móveis e botar num depósito. E vai pagar o aluguel do depósito. Aí nós vamos ter que fazer a mudança, porque aqui nos Estados Unidos nós fazemos, ele. Então, vamos aguentar até março, entendeu? Aliás, eu fico feliz que meu filho é mais inteligente que eu. Então... Não vai haver economia. Mas, o Marcos, criou algum hábito novo em casa? Começou a fazer alguma coisa nova? Eu virei padeiro. Estou fazendo pão, estou me especializando. Eu aprimorei também na área de culinária, tive que fazer comida. Eu já fazia, né? Mineiro sempre tem um toquezinho, sempre quer fazer a mágica com o alho, né? Mas para mim não mudou muito, porque o meu trabalho era em casa. O meu home office ele foi inaugurado há 4 anos atrás. Sim, sim. Então na parte do trabalho não atrapalhou, não. Para mim também não. Eu trabalho de casa há muito tempo. A gente tem um escritório porque a nova geração, por mais incrível que pareça, ela queria estar no escritório. Quer dizer, os filhos querem no escritório, as pessoas que trabalham lá. Eu, para mim, já não trabalho no escritório há muito tempo. Eu tenho meu escritório aqui, mas eu ia lá para poder. Ele está aí hoje, né? Isso não afetou, não. Agora, o não sair... É o famoso ditado lá da... Eu acho que em todos os lugares do Brasil é que o dono do boi é que pega no chifre, né? Exatamente. Se você não estiver presente, tem que aparecer lá. Exatamente. Agora, mudou muita coisa, porque, primeiro, eu estou trabalhando até que mais, porque eu estou tendo esse negócio de reuniões online, uma atrás da outra, o pessoal já sinto saudade. É mais fácil. Já sinto saudade do trânsito, que eu não fazia nada, né? Enquanto dirigia, não fazia nada, né? E o fato de não ter atividades fora, a gente acaba fazendo coisas, né? Em casa, começa a resolver coisas em casa, né? Achei divertido, é tempo novo, né? Eu tenho a impressão, e aí com isso vai ficar uma pergunta para você. Sim. Muita gente está esperando voltar ao que era antes. Eu falo o seguinte, minha impressão é a seguinte, o tempo que se perde querendo voltar ao que era antes, se deixa de aprender de como viver daqui para frente. O que você acha disso? Na realidade, eu acho que tudo que é essencial para nós, eu acho que está ligado à nossa alma, essa vivência, a tendência é voltar. Mas o que for superficial, a gente vai se adaptar, vai assimilar. Mas o que é da alma, o que é dessa parte que eu falei que fez mais incômodo e tudo mais, isso a gente tem que se esforçar para retornar. Porque, como se diz, nós passamos do ponto, passamos do prumo. E aí, isso eu acho que vale a pena investir. Sim. O que for necessário. Os relacionamentos que foram quebrados, no valor que passou a se dar à família, coisa que não se dava antes.
Isso tudo vai ajudar a gente a retornar até para um momento antes da pandemia, onde nós não valorizávamos essas coisas. Isso é muito importante. E isso vale a pena. Agora, a pergunta, motivo das perguntas todas anteriores, e quero informar você que você está aqui para isso, para responder essa última pergunta. É porque ela é a essência dessa série. Por isso que ela só vai ao ar quando estiver completa, com os episódios 2 completos, porque eu quero que todos tenham essa surpresa. E não preparem a resposta. Eu quero que você me responda o seguinte: o que você teria feito, tá? Lá atrás, em março, fevereiro, se você soubesse que nós estaríamos passando por esse momento agora? O que você teria feito? Me fala aí. Olha, vou ter que bater na mesma tecla. Eu teria viajado, abraçado minha mãe, os meus irmãos, teria ficado com eles o máximo que eu pudesse ficar, com a minha sogra, com o meu sogro, com os meus cunhados. Eu teria feito, eu teria intensificado o meu relacionamento familiar. Isso eu teria feito, sem dúvida. Ou seja, bati na mesma tecla. Muito obrigado pela sua resposta. Muito obrigado pela sua resposta. Vai ser muito legal quando eu conseguir publicar todas elas e as pessoas vão ficar surpresas. Entendeu? Vão ficar surpresas com... Eu não vou nem te dar os percentuais, nós estamos tendo respostas diferentes, mas vocês vão ficar surpresos. Porque eu também quero que você veja o final no episódio. Perfeito. Muito obrigado. Depois de uma certa idade, a gente não fica muito curioso, não. Eu aprendi a esperar. Obrigado, Marcos. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez, tá? Prazer todo meu. Com isso vamos ligando todos e dando oportunidade a todos para saber o que os outros pensam, que às vezes a gente fica quietinho e não fala, né? Você aí que está vendo a gente, fica ligado e vai lá ver no outro episódio, que essa altura já está tudo no ar, e siga a maratona. Vai, um abraço, tchau. Valeu, um grande abraço.